WW voltando do intervalo e dando boa noite agora ao nosso analista internacional, Lorival Santana, já postado ali como um sentinela ao lado do telão, onde vamos exibir material para a gente falar da guerra da Ucrânia. Que nós vamos falar? O assunto, né, William? É o assunto, a gente vai voltar a ele. A gente passou uns dias aqui no WW sem falar dele e há fatos que a gente pode, em primeiro lugar, tratar. O que nós vamos tratar nessa, digamos, abordagem da guerra lá na Ucrânia? É como alguns teatros secundários, na linguagem militar, podem contribuir, podem como também não podem, mas há uma ameaça evidente de que esses teatros secundários possam alastrar o conflito de forma muito perigosa. Teatros secundários, eu estou falando de ações militares. Vamos começar com uma foto de um míssil. Vocês vão ficar impressionados, como todos nós ficamos, com o tamanho desse míssil. Ele é um Harpoon, é um míssil baseado em terra que dispara, evidentemente, mísseis, né? É um sistema de mísseis, dispara mísseis contra embarcações. É uma das armas mais modernas e mais poderosas, acabou de chegar e já foi usada com sucesso pela Ucrânia. Vamos ver o que a Ucrânia fez com esse Harpoon. A gente tem um pequeno vídeo. Primeiro, a vítima desse bicho enorme aí, desse míssil Harpoon. É uma embarcação russa que transporta soldados e suprimentos entre a grande base de Sebastopol, na Crimeia, e a Ilha das Cobras, Snake Island, que tem uma importância estratégica ali numa parte do Mar Negro. Nós vamos voltar a esse mapa logo para vocês, mas primeiro vamos ver esse míssil em ação. É um vídeo produzido por um drone que mostra à noite como esse míssil foi lançado e arrebentou com essa embarcação que trazia suprimentos para os russos na ilha de Snake Island. Vamos para o mapa então, Edu? Nós temos o mapa aí, tá? Para vocês conferirem, enchendo a nossa tela. Vocês têm a situação ali, deixa eu chamar a atenção para vocês. Ali a parte de... Isso, aí está o destaque onde fica essa Snake Island. E por que ela é tão importante? Porque através dela é possível dominar a aproximação e a saída do importantíssimo porto e da cidade de Odessa, no sul da Ucrânia. Eu disse que eram 2 teatros de operação, o Lorival está aguardando para entrar no comentário dele. Lorival, vou só mostrar o mapa mais aberto agora da Ucrânia. Esse primeiro teatro de operações militar pode se alastrar porque são os ocidentais fornecendo armas contra as quais os russos não têm defesas. O míssil Harpoon. Vamos lá para cima, olhem para cima na tela de vocês. Vocês vão ver lá Kaliningrado. Kaliningrado, para quem gosta de filosofia e história, é a antiga Königsberg, é a pátria, a cidade de Immanuel Kant, um dos filósofos mais importantes do século XVIII e que escreveu um tratado sobre paz que, coitado, né, soubesse o que aconteceu lá depois. Kaliningrado acabou sendo ocupado pelo Exército Vermelho ao final da Segunda Guerra Mundial, sempre foi uma cidade alemã, e se tornou de lá para cá, em todos os arranjos que foram feitos sobre a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, um exclave, como se diz. É um território russo agora, sucessora da União Soviética, fora do próprio território. Ali estão corredores importantes, através dos quais se mantém a ligação entre a Rússia e esse território que é reconhecido como dela, o território de Kaliningrado. E esse território está agora sendo praticamente cortado das comunicações pela postura da Lituânia. A Lituânia é um país com severos problemas com a Rússia desde sempre. Foi ocupado, anexado e depois libertado, e teve um papel essencial na implosão da União Soviética ao final dos anos 80, começo dos anos 90. Lorival, a palavra é sua. Estamos diante do mapa, para as pessoas entenderem o que está em jogo. Os russos se queixam de que bloquear o acesso deles a Kaliningrado, fato esse provocado pela Lituânia, é uma declaração de guerra. Uhum. E esse foi um ponto de tensão desde 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia e uma parte do Donbass, porque aí houve uma fortificação da OTAN, que pode ser com armas nucleares ao redor de Kaliningrado, e aí a Rússia instalou os seus mísseis Iskander, que têm capacidade de ogivas nucleares em Kaliningrado. E aí as tensões aumentaram muito a partir de 2015. Hoje, a primeira-ministra Kaja Kallas, da Estônia, que é um país que fica ali ao norte da Lituânia e da Letônia,
disse o seguinte: não dá, essa doutrina da OTAN de manter aqui 1.000 soldados num esquema tripwire, ou seja, um fio só para os russos tropeçarem, eles vão nos aniquilar, vão nos varrer do mapa, nós, os países bálticos. Tem reunião da OTAN na próxima quarta-feira, em Madrid. E a discussão vai ser essa. Ela está propondo uma divisão de exército para cada um dos países bálticos para proteger esses países, com participação de brigadas, ou seja, de 20 a 25 mil soldados, com 5 a 6 mil soldados da OTAN especificamente, juntamente com lituanos, estonianos e letônios, para fazer essa proteção. Essa já é a discussão. Aí deixa de ser um tripwire, como você está falando, ou seja, um lugar onde alguém tropeça e avisa, eu cheguei aqui para pegar vocês, e passa a ser uma intervenção militar direta. Exato. Porque o que se fala também é da instalação de um bloqueio dos voos entre Rússia e Kaliningrado, passando pela Lituânia. Isso implicaria o uso da Força Aérea da OTAN contra a Força Aérea Russa. Se a gente analisar esse teatro, o que acontece é o seguinte, quer dizer, aqui está a Polônia e aqui está a Lituânia. E aqui tem um corredor que vai dar na Belarus, que é um estado cliente da Rússia, né? Hoje o Putin tem total domínio sobre o Lukashenko da Belarus. Então, esse corredor se chama Stuvanks, e ele, que faz a fronteira entre Lituânia e Polônia, seria uma hipótese de um avanço das forças russas a partir da Belarus por terra, para tomar esse corredor, para garantir esse acesso para Kaliningrado. Para quem conhece a história da Europa, isso para a Polônia seria absolutamente intolerável. Exatamente. Vamos olhar um pouquinho lá para o outro lado, Dorival, já que a gente tem ainda um minutinho para falar da situação na Ucrânia. Se a gente olhar ali para o lado da direita, ali a leste da Ucrânia, aquela região que está nas cores avermelhadas, essa em linhas cruzadas é o território que a Rússia já controlava desde 2014, a outra é o resultado da invasão, corresponde àquelas duas repúblicas separatistas que só Moscou reconhece como estados independentes. Agora, no fundo, o que houve de troca de território nesse último mês e meio de guerra foi pouco. O que explica, então, um desgaste tão grande dos ucranianos? Os ucranianos estão poupando as armas deles porque a Rússia está com armas pesadas aí, antiaéreas, né? E os ucranianos reduziram muito as saídas de aviões, os disparos de armas, porque a Rússia está com superioridade aérea e de artilharia nessa região. Então, os avanços são milimétricos, mas são sólidos da Rússia. Isso o que a gente no lê Donbass. nos sites especializados, eu sou apaixonado por aviação, não é segredo para ninguém, é que o sistema de defesa antiaéreo russo está funcionando sobretudo contra os drones ucranianos que foram essenciais na primeira fase da guerra. Tanto evitando os ucranianos, impedindo que os ucranianos usem esse tipo de arma nesse momento no qual a artilharia russa tem uma concentração muito grande ali. Que são os Bakhtiar, os drones turcos, né? Que foram muito, muito eficazes na primeira fase da campanha, né? E agora, com relação ao mar, acho importante a gente falar também, agora no noroeste do Mar Negro, aí a gente sabe que tem todo um aparato gigantesco de navios e submarinos russos bloqueando o Mar Negro e, ao bloquear, fechando o fornecimento de grãos da Ucrânia para o resto do mundo. Isso está pressionando a inflação, um tema da Raquel. Mas nesse noroeste do Mar Negro, agora a Raquel falar de guerra também. A Ucrânia está conseguindo neutralizar, essa é a palavra, neutralizar essa ofensiva que você descrevia em relação a Odessa. Comemorada pelo Ministério da Defesa britânico. Os britânicos adoram a batalha naval. Foi algo que chamou a atenção para quem acompanha esse assunto. Como que Londres comemorou o lançamento desse míssil contra a Marinha Russa? Há, entre os estrategistas britânicos, a ideia de que essa guerra vai ser decidida ao se tentar furar o bloqueio russo ao sul. E foi assim que começou a guerra, né? Não declarada, com o bloqueio russo do Mar Negro. Cada Harpoon custa $1.400.000, pesa 220 quilos e tem 1 metro de envergadura, William. Alguma dúvida, Raquel? Não. Ela não gosta, Raquel, ela não gosta de guerra. Eu gosto, sim, não da guerra em si, do conflito geopolítico, é muito interessante. Deixa eu colocar então a Thaís Arbex lá no telão, coitada, ela foi suplantada pelo mapa da guerra na Ucrânia. A Thaís ainda está lá? Aí, Thaís, obrigado, Thaís, boa noite.
Até amanhã. Raquel, igualmente, obrigado. Caio, especialmente a você, Lorival, sempre tão bem-vindo aqui É um prazer, na William. nossa roda. Muito obrigado, boa noite a você.